Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, acolhendo você, acolhendo os seus pedidos de oração, acolhendo todas as suas ações de graças também, porque tudo isso a gente apresenta diante de Deus lá no finalzinho do nosso programa, colocando, claro, o nosso coração em sintonia com o seu, porque assim a gente reza junto e, claro, Deus olha com muito carinho por todas as nossas intenções, ações de graças e pedidos. E por falar em pedidos, nós temos aqui pelo WhatsApp que as intenções, nós temos aqui lá de no Ceará, esqueci a cidade, o nome está difícil para eu ler aqui, gostaria de pedir a Deus, porque estou pedindo saúde por toda a minha família. Coloca aqui Bel Costa, Bruno Rafael, Ludmila, Ofélia e Ítala. Claro, colocamos aqui o seu pedido de oração. A Iramires Bernardes, ela diz: bom dia, Padre Air, peço a sua bênção. Bom dia também a todos do programa Você Pode Ser Feliz. É uma delícia começar o dia com oração, com música, com reflexão. Ela diz assim: amo vocês, claro, e todos nós aqui pela nossa espiritualidade também queremos a sua participação e amamos também os nossos irmãos e irmãs. Também a pessoa não coloca o nome nem da cidade, mas diz assim, peço oração por toda a minha família. E Deus, claro, compreende e reza por vocês. Diz assim: bom dia a todos vocês, um bom programa. Quem coloca essa intenção, esse pedido, melhor, essa observação é a Jaiane, que coloca os seus pedidos de oração também. Sou Maristela de Barra do Garças, no Mato Grosso. Peço oração por cura e libertação de Magda Souza. Peço também por Gustavo e também peço por uma questão na justiça. Tem outros pedidos aqui que daqui a pouco a gente também apresenta. Os nossos irmãos e irmãs que também colocam aqui as suas orações, como a Tânia Maria de Souza da Silva, era de Campinas, no interior de São Paulo, pede pela saúde dela mesma, também toda a sua família, e pede também por Carlos Henrique, pela recuperação da sua mãe Terezinha. A Maria Lúcia Ezequias, de Mococa, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por sua saúde e paz, pela alma de Maria Augusta de Jesus, pede também para que Deus conforte a sua família, pede por saúde e paz de Francisco Oliveira, por alma de João Ezequias Neto, e também pede por todos os falecidos da família. Esses nossos irmãos e irmãs, com tantos outros também, nós vamos daqui a pouco colocar as outras intenções dos nossos irmãos para que Deus possa, de fato, ouvi-los e atendê-los. Muito bem, nós temos, então, a continuação do nosso bate-papo. Nós temos aqui um bom tempo para conversar sobre essa questão dos nossos desafios, né, que são tantos, né? Mas eu tinha falado sobre a questão dos exercícios espirituais, porque eu acho importante, é um trabalho que a Maria Teresa faz com tanta alegria e também, eu diria, com tanta propriedade, né? Mas eu gostaria, lá no início do programa, se você que está acompanhando se lembra disso, ela comentou sobre a questão de ordenar os afetos, né? E eu toda hora tento entrar nessa questão, não tenho conseguido porque, graças a Deus, os assuntos são muitos, eu fico feliz com isso. Mas como é que a gente pode trabalhar essa questão de ordenar os afetos? Como que a gente conseguiria fazer isso? Bom, eu vou falar desde o que Inácio nos deixou, claro. né? O que Inácio nos deixou. Quer dizer, essa compreensão de que o nosso lugar mais comum é o de não estar ordenado, né? O lugar mais comum é esse. Nós estamos sempre buscando essa ordenação que também não termina, né? Por isso podemos estar sempre pedir a Deus porque não temos, né? E pedir porque não temos e pedir porque não podemos por nós mesmos. Essa compreensão. Bom, então, a ordenação dos afetos, então, primeira semana, a questão do mal que existe em mim, mais a presença do bem maior, que é o amor de Deus por nós, esse amor misericordioso. Se eu me sinto acolhido por este amor, eu vou fazer uma decisão, aí é uma questão de escolha. Então, eu tenho mal em mim, mas eu faço essa escolha para estar junto com esse Pai, eu vou, então, me propor a seguir. Seguir a quem? Seguir a Jesus, né? O Filho, Filho do Pai, colocado entre nós. Aí entra a segunda semana, que é um tempo gordo, que a gente chama até de jornada inaciana, porque aí é um caminho que é a busca da imitação de Cristo. E a imitação de Cristo desde o conhecimento interno. Eu vi tantos pedidos aqui, um pedido que a gente pode acrescentar é esse, pedir conhecimento interno de Jesus. Conhecimento interno é assim, como será que ele sentia? Deixa eu ver mais, deixa eu olhar melhor, deixa eu sentir junto com ele o que ele sentia por aquela pessoa, por aquela situação,
não é apenas pegar o que as ideias de Jesus, aliás, o que Jesus menos queria fazer era ficar discutindo ideia, né? Claro, sem dúvida, com ação mesmo em prática. Né? Né? Quer dizer, Mas então, eu gostei dessa questão de então buscar o sentimento de Jesus. O conhecimento interno, isso são expressões de Inácio. Claro. Conhecimento, pedir conhecimento interno de Jesus. Então, nessa segunda etapa, é esse pedido. E aí vai estar a parte de regras de discernimento, regras para ordenar-se na alimentação. Olha que interessante, é o termo que ele usa lá atrás. Mas quando nós fazemos uma leitura atualizada, sem perder a força do original, porque a força está no original, porque é no original que teve a iluminação de Deus. Sem dúvida. Mas quando a gente fala ordenar-se na alimentação, alimentação é o primeiro processo de relação com o mundo, é onde estão todos os nossos afetos também, onde começam a surgir. Então, hoje a gente faz uma leitura atualizada, ordenar-se nos desejos. E nós estamos numa sociedade que o tempo todo fica estimulando que a gente deseje e vá para adquirir, né? Exato. Então nessa etapa também, regras para ordenar-se na alimentação, regras para ordenar-se no dar esmolas. Porque aí ele vai ter a sutileza, não é dar a esmola, mas assim, eu estou dando aquilo que é para o bem do outro ou eu estou dando porque isso faz bem para mim? Eu estou conseguindo alcançar o outro e ele deixa isso lá na... discernimento, né, que tem que ser feito, até a questão da caridade, da esmola. Até a questão da caridade. Se é bem para o outro, se é bem para mim. E ele estava falando, inclusive, para a igreja daquela época, né, que ficava o pedido de esmola, para alcançar qual é o nome mesmo? Indulgências. As indulgências e tal. Então, ele tinha ali para, olha, observe bem, você está fazendo isto para o bem do outro ou para que você alcance algo para si. Então, isso da capacidade de amar, né? Entendo. Então, ordenar os afetos vai passar por essa parte toda pedagógica de Inácio. Que, então, tem as regras de discernimento para discernir o que há de bom. Bom, ele fala de bom e mau espírito, mas ele não vai falar que é mau espírito que vem de fora. É essa movimentação dentro de mim, né? Entendo. E eu preciso lidar com esse bom e mal dentro de mim para que a voz de Deus eu possa distinguir melhor. Né? E esse exercício que é onde está a minha liberdade de querer, está na presença de Deus em mim e não nos meus desejos. Claro, sem dúvida. E a gente tem falado aqui sobre essa questão dos exercícios espirituais, né? Agora, é só para quem está em casa, porque a gente já tocou nisso, para quem está em casa, assim, o que seria o exercício espiritual? Ou os exercícios, o que seriam os exercícios? De uma maneira, assim, didática ou pedagógica, para que a pessoa que esteja em casa, olha, isso é assim e funciona dessa maneira. Bom, então veja, eu estava falando desse método assim. Então, mas vamos supor, se você vai para um retiro de final de semana, você não vai estar vendo todo esse material de Inácio, mas você vai estar convivendo com a metodologia inaciana que coloca uma forma de orar que você entra na oração. Se eu entro na oração, que é a contemplação inaciana, se eu entro, eu vou estar já nos meus meandros aqui, e me oferecendo para Ele. Então, o acesso do Senhor fica muito maior. Mas eu não sei bem como te responder, mas então existem os finais de semana em que os exercícios espirituais é um retiro com a metodologia inaciana. Não é que você vai fazer os exercícios espirituais. Assim, né? Porque, são umas etapas. Etapas. Em 8 dias, você já vai poder distinguir melhor essas 4 grandes etapas, que então, só para falar, isso, né? é o mal e o amor de Deus. A segunda etapa é a questão da liberdade, eu escolher seguir a Jesus. A terceira é o tema da dor, que é quando eu sigo Jesus no caminho da cruz, mas com vistas à ressurreição. E a ressurreição que me traz a contemplação do amor. Então, é dor e amor, porque quando eu vivi a dor de forma mais entregue, mais... Viver a dor é o que me possibilita viver o amor. É difícil, né? Porque, assim, na verdade, é um enfrentamento que a gente acaba vivendo todos os dias, né? Até quando a gente fala essa questão das nossas limitações, dos traumas, etc., das dores, né? Você tem que causar, ou diria, provocar esse enfrentamento para que você possa se conhecer melhor, até mesmo, onde você pode ir, né? Até onde você consegue ir. Eu não sei se nos atendimentos que você faz, padre, você consegue perceber isso, olha, falta o enfrentamento da pessoa, ou até indica isso para ela, que ela repense, e às vezes, reveja. Não só falta o enfrentamento, como a pessoa quer que a gente resolva o problema. Às vezes, e aí quando a gente falava da terapia, não é? O psicólogo, ele me ajuda a perceber qual é o caminho que eu tenho que fazer.
Porque o psicólogo não vai dizer para mim assim, olha, você precisa agir assim agora. Não é? Ele não vai dar uma receita, uma fórmula para dizer, você vai resolver o seu problema fazendo isso. E às vezes a pessoa chega para a gente e diz, padre, o que o senhor acha que eu faço? Como o senhor quer que eu aja? Difícil, não é? A pessoa quer que a gente... solução. E é bonito os exercícios espirituais de nós por causa disso, porque a gente reza a partir das nossas misérias. Qual é o seu sofrimento, qual é a sua limitação, qual é a sua fragilidade, qual a dor, não é? E aí você coloca tudo isso diante de Deus. Mas evidentemente que você não vai sair de lá carregado, e é interessante que no intervalo a gente conversar sobre isso, né? Rendendo, viu? A questão da culpa, não é? A Maria Teresa falava algo interessante que a gente hoje, na sociedade nós vivemos, a gente sempre quer achar um culpado. Não sendo a gente, pode ser qualquer um, não é? Nossa, Não, meu problema é porque minha mãe, meu problema é porque meu pai, meu problema é porque é o padre, meu problema é porque é o vizinho. Então, o outro sempre é o culpado de alguma coisa na gente, mas a gente nunca é culpado de nada, não é? Então, isso é engraçado. Isso aí, isenta, né? A Maria Isenta da Teresa culpa. dizia algo engraçado, porque dizia assim, a gente precisa isentar os pais da culpa. É né? Porque às vezes a gente culpa toda a experiência nossa nos pais. Ah, porque minha família é complicada, é problemática, etc. Meu pai não me deu nada, ou deu tudo, ou não deu nada, então... Mas da isenção em que sentido, assim, isentar o pai? Que não, eu estava dizendo assim, como acaba pisando para os pais vão perdendo até a naturalidade. Ah, entendi. Porque fica um excesso de informações, um excesso de assim, ai, depois a gente vai ver que eu que não fiz, ou eu que fiz demais, tal. Então, eu queria assim... podem confiar um pouco mais na sensibilidade de vocês. Era quase que devolver aos pais o bom senso que eles carregam dentro deles, mas que vai ficando meio perdido com tanta informação. Parece que eu não vou saber fazer, quem vai saber fazer é o especialista, quem vai saber falar é o padre, ou quem vai saber falar é o psicólogo. Claro que a gente tem informações para isso. Tem elementos práticos. Mas é restituir os pais a eles mesmos, a sensibilidade deles. É porque quando ele fala de isentar os pais disso, porque de fato essa questão de culpa é muito fácil, né? Eu digo assim, olha, você é culpado de eu agir dessa maneira, você é culpado, e você se isenta, né, olha, você também tem que causar esse enfrentamento. Não só, a gente citava aqui os pais, mas não só os pais. Não, claro, um exemplo. Tudo na sociedade, né? Por exemplo, lá na comunidade da gente, por exemplo, a gente que é padre, né? Ah, a paróquia não está andando, o povo não vem na igreja. Aí é o padre que não é bom, o padre que não é agradável, o padre que não ajuda. Então a gente sempre tem. Aí a gente diz, mas escuta, a fé, a missão, não é do padre só, é de todos nós. De todos nós, claro. A responsabilidade na família, no lar, é de todo mundo, não é só do pai e da mãe, mas é dos filhos, é daqueles que estão ali à volta. Porque é muito mais fácil você dizer quem é responsável por isso ou aquilo. Você também tem que assumir, né? Olha, eu vou interromper de novo o nosso bate-papo pelo seguinte. Lembra que eu falei com vocês, eu falei com o pessoal que está em casa sobre o e-mail, aquela inscrição que foi feita lá no Coração de Jesus? Eu acho que já chegou aqui, vamos dar uma olhada aqui. Olha, está vendo aqui, ó, bem perto. Coração, é aqui mesmo, né? Coração. Olha, obrigado por ajudar a Associação do Senhor Jesus a propagar o amor de Jesus. Em nosso site, você escreveu o seu nome no Sagrado Coração de Jesus. Agora enviamos para você um presente especial. Clique aqui, clica aí. Sexta promessa, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Padre Air José. Lançarei, a promessa que veio para mim é a sexta promessa, olha, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Olha que legal, isso é bom porque a gente acaba vivendo um pouco mais, eu diria, a nossa fé. E para mim eu gostei de ter saído essa sexta promessa, porque quando a gente tem projetos e a gente apresenta esses projetos ao coração de Jesus, ao próprio Deus, a gente percebe que tem bênção sobre isso. Olha que bom. Então você faça como eu fiz no bloco anterior, a produção fez para mim, obviamente, para você perceber. Entre lá no site, olha, www.rs21.com.br/campanha, né? E faça isso. Coloque o seu nome, tá bom? Isso vai ser bom porque aí você vai depois ver qual é a promessa que chega para você, qual é a promessa que vai ser importante para o seu dia. Nós já temos a ligação, alguém para a gente, olha só, a promessa que eu tirei para o dia de hoje é a primeira promessa. E a primeira promessa diz assim: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado Coração. E é sobre esta promessa, com a oração desta promessa, melhor dizendo, que nós vamos rezar com a nossa irmã que estará na linha, já está na linha, Maria Cecília, não é isso? A Maria Cecília, ela é de Paraíba, esqueci o nome da cidade que eu vi ali agora.
E só um minutinho, exato, Barra de São Miguel. Aqui a primeira promessa, está aqui. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Maria Cecília, tudo bem? Tudo bem, padre. Que bom. Olha só, nós sorteamos essa promessa, a primeira promessa, a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu sagrado coração. E é sobre isso que eu vou rezar, pelas intenções que você apresentar. Quais são as suas intenções para essa manhã? As minhas intenções são pela saúde de todos da minha família, todos da TV século XXI. E, pai, eu estou sentindo um probleminha na minha boca, estou sentindo uma queimação muito ruim na minha boca e eu estou muito nervosa. Então, com certeza vou rezar e vou ficar bem melhor. Claro, essa oração a gente pediu para que você acalme o seu coração também, não é? Eu acho que essas coisas, de fato, às vezes acontecem conosco, então, muita calma. E a oração nos ajuda nisso, a ter esse equilíbrio, aquilo que a gente tem conversado no programa, um pouco de equilíbrio. Tem mais alguma intenção que você gostaria de apresentar? Como é, padre? Tem mais alguma intenção, algum pedido que você gostaria de apresentar além desse? A oração está muito ruim, padre. Tá. Olha só, Maria Cecília, é sobre as intenções. Você apresentou por você mesma e agora, assim, se você tem mais alguma intenção, deu para ouvir direitinho? Não, só essa mesmo. Ela não está ouvindo bem, acho que é um problema técnico aí. Mas olha só, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rezar, ela já apresentou uma intenção, Maria Cecília, lá da Paraíba, que bom, um abraço a todos aí, e a gente vai rezar, né, por essa prece a partir da intenção dela, obviamente, e colocar também aquelas intenções, Deus conhece, obviamente, as intenções que estão no coração dessa nossa irmã. Então nós vamos apresentar aqui a intenção que ela apresentou e as outras que certamente estarão no coração dela. Prece ao coração de Jesus. Sagrado coração de Jesus, dai-me as graças necessárias para cumprir os meus deveres, enfrentar os desafios de cada dia, sair todos os dias em missão. Quero seguir o conselho de Maria aos servos em Caná. Façam tudo o que meu filho lhes disser. Vou buscar água na fonte. Vou trazer os baldes cheios, vou fazer a minha parte. Mas sei que o meu esforço será sempre apenas água. Por isso, confio em vossa promessa. Transformai a água de meu esforço no vinho de vossa graça, e a festa da vida poderá continuar. Amém. Nós rezamos então essa prece ao Sagrado Coração de Jesus por intenção de todas as necessidades da nossa irmã Maria Cecília, lá da Paraíba, que colocou as suas intenções e que apresentou em nome de todos aqueles que são sócios evangelizadores e de todos aqueles que estão sintonizados no programa Você Pode Ser Feliz, que os representa, e ela colocou as suas intenções e todos aqueles também são beneficiados e agraciados com essa bênção de Deus e com essas orações que nós apresentamos aqui, ou melhor, com essas ações de graças que também nós apresentamos aqui. Muito bem, nós vamos para um brevíssimo intervalo e vamos sair com música, Fred. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor. Perdoa que eu matei, porque zombam de ti e não te consolam. Não vem o bem que fizeste por toda a terra, porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado.
o céu se abre, a dor me consome